Seguir o coração é um ato de coragem. E quando essa coragem se une à música, nasce uma expressão da alma que toca, cura e desperta. No episódio de hoje do podcast Atmos, recebemos Camilo Meraki, artista que escolheu viver a verdade da alma dentro e fora dos palcos. Sua trajetória não é apenas sobre música, mas sobre responder ao chamado do seu coração. E que trajetória! Seja muito bem-vindo, Camilo, e conta pra gente como que foi essa transição na música e essa conexão com a essência. Muito obrigado pelo convite, primeiramente. A minha transição na música foi eu sair de um lugar mais pop e um pouco engraçado, as coisas tinha um foco no humor, né, em conteúdo, para um lado completamente do espiritual, vamos dizer assim, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal. A gente gosta de tratar o nosso projeto como um projeto de coaching musical, praticamente, né? A gente traz esses mesmos temas que o pessoal conversa, né, nessas rodas de uma forma musical. Então, as letras falam, né, desses processos que a gente passa na vida, trata isso uma jornada, assim. Então, cada uma das músicas falam de um pedaço desse processo. Então, foi bem, assim, desafiador, porque tive que fazer uma escolha, né, de largar tudo aquilo que tinha me levado onde eu estava para focar naquilo que eu acreditava que era o que eu tinha que fazer no mundo, que são músicas assim, mas que no final das contas, depois que passei esse processo, foi muito gratificante. Eu acho que tu tocou num ponto que é bem interessante quando a gente pensa na indústria musical, que é muito a questão do que é comercial, do que vende, que muitas vezes vai contra o que é mais espiritual, né? Como que tu lida com isso? Como que tu lida, assim, com manter o que tu acredita de espiritualidade, autoconhecimento, quando muitas vezes a indústria pode colocar uma pressão contrária a isso? A indústria coloca 100% na pressão contrária, né? Praticamente exigem que o que esteja por aí é só no Brasil, assim. Funk sertanejo e uma música regional, assim, que a gente não faz parte, né? Apesar de ser brasileiro, não faz parte da minha cultura. André do Piseiro e tal. Então, a gente falou, cara, será que existe gente que vai escutar isso que a gente está falando ou a gente já está falando para o vento? E aí, no fim das contas, a gente pensou, o que importa é estar falando, porque essa mensagem está chegando de uma forma muito forte, querendo ser expressada, a gente precisa falar, que seja para uma, duas pessoas e tal. Mas aí a gente teve essa validação através da música tipo Borboleta, que na verdade tem muita gente por aí no Brasil que está aberto para escutar essa mensagem e só precisava fazer chegar, né? Essa música hoje ela tem mais de 60 milhões de plays nas plataformas. E aí a gente falou, tá, existe aí um pedaço do Brasil que quer escutar essa parada. Então, apesar da indústria estar pressionando e cobrando um padrão de som, de letra, de postura, a gente viu que tinha espaço para a gente fazer isso. É interessante porque quando a gente pega um processo de despertar, e principalmente agora, vivendo essa transição planetária, né, a gente percebe que muitos de nós estão acordando para uma realidade para além do que nos foi imposto dentro de vários sistemas, né, o sistema econômico, o sistema musical, o sistema, enfim, cinematográfico. E essa mensagem, trazer essa mensagem, eu imagino o quanto de força se precisa ter, né? De realmente bancar esse sentimento interno e auxiliar as pessoas. Como foi o teu despertar? Porque certamente tu é um ser desperto que ainda está despertando. Como foi esse processo e qual foi esse ponto de virada que tu acessou para trazer essa verdade da tua voz e do teu ser para mais pessoas? Nossa, eu não sei dizer exatamente qual foi o ponto, né, de virada, mas eu acredito muito nisso que você falou, que a gente é um ser que está despertando sempre. É como se a gente acordasse, mas não está rolando para sair da cama. Nosso tempo, assim, mas sempre estava ficando um pouquinho mais desperto, um pouquinho mais conectado com, né, com o que a gente tem que fazer. E, então, não sei em que momento que foi ligado esse timbre, mas que ele está sempre subindo assim, e eu percebo que tem a ver um pouco com
os ambientes que eu estava inserido. Acho que os pontos de virada assim, foi quando eu estava em ambientes que tinham pessoas e conversas que me fizeram questionar algumas coisas, e isso foi uma semente assim, que foi plantada. Então, eu não sei dizer exatamente quando foi, mas foi por causa disso. Acho que você tocou num ponto anteriormente que eu estava aqui pensando, você falou da tua música de borboleta. Tipo, borboleta. Tipo, borboleta, perdão. Mas eu fiquei pensando o quanto isso é simbólico. Gosto muito dessa questão arquetípica. E eu tenho essa questão de metamorfose. Então, justamente, tu atinge tantas pessoas com esse arquétipo, faz sentido, porque são pessoas que provavelmente estão buscando uma mudança, né? E tu trouxe essa questão do ambiente, que a gente sempre reforça no podcast, faz muita diferença na nossa vida. Se a gente tem pessoas ao nosso redor que acreditam nas nossas ideias, ou o contrário, né, que nos colocam para baixo, porque podem reforçar nossas crenças ou não. Então, eu vejo como um dos maiores desdobramentos, né, que a gente tem aqui na matéria, quando justamente começam a mudar as pessoas ao nosso redor e a gente começa a ter dificuldade, né, de estar convivendo com as pessoas que a gente vive anteriormente. E às vezes é um processo não que seja fácil, porque pode ser doloroso, pode ser familiares, podem ser amigos de muitos anos, né? Então, precisa de muita coragem. E eu vejo que tu, como homem, ainda por cima, um homem esperto, é até um ponto mais delicado ainda, porque tem toda a questão, assim, de passar por até o machismo estrutural, acho que o homem poder se declarar mais espiritual também. E eu queria que tu nos trouxesse, assim, como tu conseguiu romper isso, como que é o teu dia a dia, e os teus amigos mais próximos também viram essa evolução. Pois é, isso que você falou é perfeito, porque as pessoas que mais vão ser resistentes à nossa mudança são aquelas que são mais próximas da gente, porque, assim como a borboleta, né, a lagarta, quando ela entra no casulo, ela morre e renasce. Então, as pessoas que estão próximas da gente têm essa resistência, porque, de certa forma, a gente está matando a pessoa que elas gostam. A gente está matando, sabe, aquela pessoa que é familiar para elas. Imagina se você hoje tem sua mãe, que ela é do jeito dela, e tudo dentro de ela tudo completamente. Você gostava daquela pessoa, você vai demorar para entender, gerir essa nova versão dela e tal. Mas eu acho que a lagarta não tem que esperar a validação de ninguém para virar no caso e fazer o que ela sente que tem que fazer. E essa outra coisa que você falou, de como homem, é um pouco complicado estar nesse lugar mesmo, porque então, uma música que eu fiz chama Homem, que fala daquilo. Acho que a gente conversou disso, né? Sobre o homem não chorar e tal, né? A gente não pode chorar, não pode falar, não pode sofrer. Até o dia que o cara, sem entender o que está acontecendo dentro dele, sem falar com ninguém, ele fala, só tem uma saída. Então, isso é muito importante, porque estimula os caras a falar, porque tem que ser ensinado tudo errado. Você é ensinado que você não pode falar, que você não pode sofrer, que você não pode chorar, que isso não faz parte. Então, quando você desperta um pouco dessa sensibilidade, é, é natural que os outros homens vão falar diferente, que as próprias mulheres vão falar uma coisa está errada ali e tal. E você vai achar esse equilíbrio e vai ficar na boa. Tudo bem assim. Quando eu parei de beber, os amigos, tudo. Ah, não sei o que, não, você tem que beber. Aí eu tinha que mentir. Aí eu estava dando um copo com energético e gelo, falando que era uísque. Eu não aguentava mais as pessoas. Então, com essa coisa de ser um homem que é mais sensível para algumas coisas, a gente coloca também. Faz parte do processo. E aí, quem tiver que entender vai entender, quem não tiver também, a gente se insere ali, se faz ali, isso aí. Se faz sons, toca, fica legal. É necessário a gente bancar muito a nova frequência, né? A gente internamente estar com essa realidade muito fixada em nós, para que a gente conecte com a nova frequência das pessoas que estão chegando e também com a gente de transformação no mundo, né? Como tu percebe isso na tua realidade hoje? Quais foram as grandes quebras de paradigma, tanto dentro do teu sistema, houve apoio ou não houve desse sistema familiar, e como que tu transcendeu esses limites para hoje estar cantando naquilo que tu verdadeiramente acredita? Não teve nenhum tipo de apoio nesse sentido. Minha família me apoiou de outras formas. Por exemplo,
sei lá, vai me dar um violão, ele não sabia o que eu ia fazer com aquele violão. Mas eu preciso dar uma seringa para você, sem saber se você vai inventar remédio ou uma droga. Era um veículo que podia usar para várias coisas. Mas, assim, não teve também muita resistência quando eu comecei a falar desses temas. Pelo contrário, eles acharam, nossa, que legal isso e tal. As pessoas mais próximas, algumas até se deixaram levar pelo processo. Falaram, ah, que legal isso e tal. A pessoa vê o que está acontecendo na sua vida. Que você sai de um lugar onde, por exemplo, como eu estava, que era um cara que bebia muito, que usava droga, que fumava, que não praticava exercício, estava todo perdido, e de repente você vê que o cara tomou um rumo diferente na vida e fala, o que ele fez? Então, essas coisas que ele está cantando, será que tem a ver com essa mudança positiva e tal? Aí você começa, sabe, como se fosse uma aula prática, assim, para você entender. Então, não sei se eu respondi, ou se deu uma viajada no final, mas como que foi para minha família e com meus amigos essa coisa, não foi isso? Não sei dizer. Eu não lembro muito assim como que foi esse impasse. É muito interessante isso que ele está falando, gente, que eu sinto de reforçar, que é esse aspecto de que o todo ele é abundante. Então, mesmo que a gente não receba algum auxílio, alguma ajuda da maneira que a gente espera, né? Talvez com um incentivo, com o apoio, até emocional dos nossos familiares ou dos nossos amigos, a gente recebe ferramenta o tempo inteiro quando a gente está na frequência certa. E olha a lição que ele trouxe, né? Que ele recebeu um violão, um instrumento, e isso fez com que ele conseguisse acessar mais também os aspectos dele, né? Então, o que eu sinto de reforçar aqui, para quem está despertando, para quem desperta todos os dias, é uma jornada de perceber a abundância em todas as coisas. A ferramenta vai chegar, as pessoas vão chegar, os caminhos vão chegar, e como na natureza não exige esforço, né, uma distorção também, e tudo é abundante, a gente saber pegar essas oportunidades e trilhar o nosso caminho. Porque quando a gente acessa uma frequência diferente, a gente se transforma, a gente se torna essa frequência que inspira os demais. Independente de como seja a forma, né? A do Camilo, por exemplo, é cantando, é trazendo esse processo transformacional. O nosso é o podcast, o de vocês pode ser outra coisa. Mas bancar essa frequência e entender que a gente sempre recebe a ajuda da espiritualidade do Criador. Ao meu ver, tem dois passos bem fortes dentro da trajetória que eu fiquei pensando aqui. O primeiro é a questão da autenticidade. Acho que a gente sempre valoriza, parece que as pessoas têm um perfil diferente do nosso, quem é autêntico. Porque, querendo ou não, a gente está vivendo um de copia e cola muito grande, né? Então, até essas referências, muitas vezes, estão copiando alguém. Então, quando a gente vê alguém que é verdadeiramente autêntico, eu acho que isso gera uma admiração, mesmo para os nossos familiares, que às vezes têm um padrão um pouco mais rígido, eles ficam, putz, aquela pessoa está bancando a verdade dela, né? Então, isso é muito bacana. E a outra questão que eu fiquei pensando muito é os resultados não tá bem primeiro. Então, pô, tu começa a ter resultado. Claro, as pessoas vão te ver de uma forma diferente. Então, eu que vou parar para pensar, nossa, eu tô aqui ajudando ele, mas ele tá tendo resultados bem melhores que os meus. Será que eu não tenho que repensar, né, o jeito que eu estou vivendo a minha vida? E aí eu queria até que tu trouxesse uma mensagem aqui para as pessoas que estão te escutando, quando tu pensa muito nessa questão de autenticidade, como que foi bancar esse processo para ti? E se é uma pessoa assim que está nesse começo de trajetória, que está se sentindo perdida, como que tu daria uma luz assim, cara? Isso que você falou foi exatamente o que eu passei quando eu me inseri em ambientes com pessoas diferentes. Falando, cara, que legal que esse processo está trazendo para as pessoas. Será que eu consigo fazer algo comigo, assim, nesse sentido? E aí foi que começou a mudança nessa mente. Eu acredito que a transformação ela acontece sendo relacionado com o lagarto borboleta, para mim, eu não sei, você que está assistindo aí, se você sabia disso já. Eu não sabia até no começo da pandemia. Eu achava que a lagarta entrava no casulo e que nascia asa nas costas dela e saía de lá e tomava. E eu descobri que não. Que ela entra no casulo e ela solta uma enzima digestiva, fazendo um processo chamado autofagia. Ela se digere de uma sopa, morre.
se derrete, sobra tipo 2 órgãos pequenininhos dela. E a partir dessa sopa você reconstrói lagarto. Então, quem estava falando aí só? Estava falando de todo esse processo de transformação, né, que foi passando e de como bancar essa nova frequência, Que autenticidade. intensidade. Das pessoas também. Nossa, tá vendo? Foi abrir um parênteses, entrei no buraco de minhoca. Mas continua contando a história da borboleta e do casulo, é interessante, e aí o que for necessário vai vindo, assim mesmo. Sim. Eu fiquei meio indicado por isso. Eu achava que alguma coisa, de repente, eu fui voltado de frente com outra realidade, eu fiquei assim, cara, esse negócio é um milagre. E aí eu percebi que tudo é um milagre. Tudo não é um milagre. A gente está aqui vivendo um milagre. Qual é a chance? Como que funciona isso? Por que uma célula se vai se desenrolando e vira um ser humano perfeito, assim, uma coisa muito louca. E isso traz também sobre a autenticidade. A gente já nasce diferente. Cada pessoa é diferente. Todo mundo é autêntico já por natureza. Por mais que isso queira se encaixar em alguma coisa, uma ideia, uma ideologia, um negócio assim, a gente é diferente. Faz parte de uma comunidade, de um coletivo. Mas cada um é de um jeito, pensa de um jeito, teve uma vivência muito particular. Então, a autenticidade para mim tem a ver com você se despir das coisas que a gente vai vestindo para se encaixar. No fundo, você vai ver que a gente não tem como se desencaixar e, ao mesmo tempo, você está sendo você. A nossa essência é igual. Quando a gente fala seja você mesmo, todas as pessoas são a mesma coisa. Que é essa fagulha divina. Seja você mesmo e tal. Não quer dizer que você vai ter que pintar seu cabelo de azul ou vai ter que botar tipo um brinco aqui para ser diferente. A gente naturalmente é diferente e é igual. O que é autêntico? É quando a gente expressa essa essência, né? O Deus é autêntico. É a verdade da nossa alma, né? E cada um tem a sua própria verdade. E uma das curas mais interessantes que eu fiz recentemente passa muito por esse lugar que tu comentou, né? Que foi numa cura que eu fiz de cura energética na materialização com o meu mestre. E a gente acessou muito esse lugar de sair do coletivo, né? Então, esse lugar de pertencimento, esse lugar de a gente querer ser amado, reconhecido e de fazer parte, não tem como a gente se desconectar, gente. O todo é um. E se a gente vai para as leis universais, para os princípios herméticos, a gente percebe isso com uma clareza absurda. A gente só se esqueceu. E quando a gente entra nesse lugar de reconhecimento da centelha divina, pouco mais nós estivermos na nossa peça desse quebra-cabeças, mas a gente conecta com essa engrenagem do Criador para servir, para inspirar os outros seres humanos e para a gente colocar o nosso caminho de alma no mundo. Então, acredito que uma grande lição com todas essas transformações que a gente passa e com todas as dores mesmo, né? Porque se despertar esse despir, tirar essas camadas, é a gente lembrar que a missão da nossa alma é sermos nós mesmos. E quanto mais a gente está nesse lugar autêntico de sermos nós mesmos, mais a gente flui. Porque é o caminho de volta para casa, né? E do teu início até agora, qual foi essa maior transformação que tu teve, assim, desse retorno de volta para casa? O que tu acessou sobre ti no nível profundo que estava oculto? Perguntei. Qual foi a maior transformação que eu vivi nessa jornada? E que evitaram o meu jornada tão visível? Tem uma fronteira que eu acredito que a gente tem que cruzar quando a gente toma essa decisão. E é isso que eu ia falar quando eu abri aquele parênteses. E a lagarta se transforma não quando ela entra no casulo, sai e voa, mas quando ela toma uma decisão. Lógico que o lagarto vai pensar de a gente está fazendo Tu trouxe um pouco de olho. mas é isso. Na hora que decide, começou.
Então, se você está fazendo alguma coisa, pensa em fazer alguma coisa, está em dúvida se você deve mudar de cidade, ou continuar na cidade, se vai começar um negócio, se não vai começar um negócio, se vai namorar uma pessoa, se não vai namorar uma pessoa. A coisa começa quando se fala, é isso. A partir daí começou. Tipo, eu vou fazer uma dieta e vou perder 40 quilos. Se ele decidiu isso, já começou o processo. Não é quando você perde o primeiro quilo, perde o segundo, perde o terceiro. Você decidiu que é isso que você quer fazer, começou a transformação. E a última fase, também não é quando sai do casulo com as asas abertas. É quando ela se joga pro voo, mesmo sem nunca ter voado na vida. Passou uma vida se arrastando, não tem ideia de como que é a sensação, nem como voar. Mas Deus coloca nas costas dela aquilo que sabe que ela pode usar. Só um parêntese, Vicky. A gente sempre está sendo guiado e colocado no nosso caminho de alma. A gente só precisa perceber, tanto para o nosso caminho kármico, né, que karma não é aquele lugar distorcido, de dor, de sofrimento, mas de aprendizado, para que, a partir desse processo iniciático também, a gente chegue no nosso Dharma. Então, percebam os lugares que se repetem, as lições que se repetem. Quando vocês tomam isso com muita propriedade, é que faz com que a gente seja mais livre e autêntico, né? Que é a transformação da borboleta que ele trouxe. Então, observem, o universo, ele é cosmos, ele não é caos. A gente que cria o caos, quando entramos nesses pontos de vista distorcidos e ficamos no lugar de repetição e de dor, sempre o universo nos coloca no nosso caminho de alma. A gente só precisa tirar esses véus da ilusão. Então, isso é bem simbólico, assim, da tua fala, que fica muito claro, né? Deus sempre permite e nos incentiva para o nosso próprio processo. Eu acho que pensando muito nesse processo de individuação, estava pensando no paralelo com o arquétipo da borboleta e da lagarta, que até a borboleta, para ela sobreviver, ela precisa passar por todo esse processo sozinha, né? Se for uma lagarta que está no casulo e tu for e alimentar o casulo enquanto ela está tentando sair, pode literalmente matar uma futura borboleta. Então, quanto muito um processo individual, particular, né? Quando a gente não pode também forçar o processo dos outros. E uma das ideias que eu mais gosto, quando eu penso assim, por que Deus nos criou, é pensar que ele teve diferentes experiências. Nossa. Então, a partir do momento que eu, por exemplo, eu vivi de um jeito, eu esteve de um jeito, tu caminho de um jeito, você vive de outro jeito, Deus está experienciando de diferentes formas. Então, quanto importante mesmo para a própria criação divina, né, a gente ter esse processo de autenticidade. E algo assim que eu acho que é muito importante para encerrar, que eu estava pensando assim, que é um conceito muito de música. Música é tão importante. Música pode nos elevar ou justamente fazer a gente baixar completamente a nossa frequência. Né? Ela pode amplificar os nossos sentimentos, seja para bem ou para mal. E tem músicas que nos colocam em estados extremamente elevados. Eu queria que tu trouxesse pra gente qual é a relação que tu sente de música e deixasse um recado pro pessoal que está ouvindo episódio. Acho que eu não sei muito sobre a Bíblia, mas pelo que eu sei, a primeira coisa que aconteceu no universo foi um som. De acordo com a Bíblia, né? Deus falou. E tem uma música minha, chama Sinais, vai ser lançada ainda, então, mas que fala isso que você trouxe de ler os sinais, de interpretar. E essa coisa de quem é Deus, mais ou menos assim. Ora, tento ver sinais que estão aí para ver, sinais que vão aparecer, para me levar até você. Aí a segunda parte é vive chama, a chama roda, roda gira, gira cura, cura a luz é vida é verbo, verbo é voz, a voz é som, o som é vibração, e a vibração é entre eles. Então, assim, para mim, o som, a música, é uma forma muito palpável da gente sentir a vibração. Porque a luz é vibração, a gente não percebe tanto. Ondas, tudo é vibração. Mas o som, a gente, se você gostar em mim, você vai sentir o meu corpo vibrando quando eu falo. Você consegue sentir muito forte a vibração, e quanto mais alto você
sente essa sutilização da vibração. Então, eu acredito que o som, independente da letra, que você fala, que também é igualmente importante quando você está em torno de um mantra, né? Que está profetizando coisas, e se fica repetindo que o Michael Jackson falava sobre isso. Cuidado com o que cantando repetidamente. Mantra. Então, o som, por si só, já é uma ferramenta de cura ou destruição muito, muito forte. É igual o negócio da seringa. Ela pode estar com penicilina que vai salvar alguém, ou heroína que vai viciar e matar alguém. É a mesma seringa. Então, o som se apresentando de diversas formas, do jeito que você coloca, aquela harmonia, melodia, tudo, Deus deu pra gente esse presente, que foi esse dom da humanidade de manipular o som e criar melodias, né, harmonias, tudo para expressar sentimentos e coisas. Como que uma música desperta na gente um negócio? Então, eu acho incrível a música. Quando eu fui entendendo tudo isso, cara, é para isso que eu tô aqui. Para fazer o que esses outros artistas fizeram, sabe? O que esses outros músicos fizeram, que me curaram de muita coisa, despertaram reflexões, assim, é isso. Então eu falei, Deus, pode mandar tudo para mim que eu vou trabalhar para a gente nesse sentido. Eu não sei se eu respondi, mas a música tem toda a importância do mundo, porque eu entendi que é vibração, que a vibração é Deus, e que isso pode ajudar pessoas a despertar, curar, muita coisa nesse processo. Gratidão.